A um rápido intervalo comercial, não sai daí. No próximo bloco a gente conversa aqui com Roberto James e o assunto é nomofobia. Até já. De volta com o nosso Band Entrevista, recebendo aqui nos estúdios o administrador de empresas, especialista em comportamento do consumidor, Roberto James. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui. Bom dia, Roberto. Conta aqui pra gente o que é nomofobia. Pois é. É um nome estranho, né? Realmente, toda vez que a gente fala sobre isso, as pessoas estranham, mas é bem simples, né? A nomofobia, ela estuda uma área da psicologia que estuda o medo, né, de ficar sem o celular, né, aquela fobia. A palavra nomofobia foi uma das poucas que não vieram do latim, né, ela veio do inglês mesmo, significa no mobile, né, não celular. No mobile, né? No mobile. Né? E fobia, né, que é o medo, né, aquele pânico, pavor que você tem de ficar sem. Então é relativamente uma fobia nova. Na década de 90 ela começou a ser estudada junto com outras patologias de vícios e tal. Mas a partir dos anos da década de 2010, a partir de 2010 começou-se essa preocupação em estudar mais profundo, porque a internet se popularizou muito, né? A conectividade. Hoje o celular ele tomou lugar de muitas coisas que a gente tinha, despertador, calculadora, agenda, né? Esse é um dos motivos que as pessoas muito usam o celular, levam para dormir, né? Levam para o seu quarto dizendo, é o meu despertador. Né? Então, assim, hoje ele substitui. As pessoas trabalham utilizando aplicativos, recebendo e-mail o tempo todo. Então, a conectividade ela saiu da casa das pessoas, né? E foi para o dia a dia. Ou seja, você acorda com o celular e vai dormir com o celular. Todos nós somos um pouco nomofóbicos? Eu não diria nesse caso assim, porque a nomofobia é aquele pânico, né? Aquele medo, né? Então, existem algumas perguntas que a gente pode se fazer. Por exemplo, você leva o celular com você o tempo todo? Você está o tempo todo com esse celular? Você leva no banheiro, você está almoçando, você está usando o celular? Hoje é muito comum você ver isso até em mesa de bares. Você perdeu a sociabilização mesmo. Você está ali, um grupo conversando e você lá no celular pegando, vendo. É comum você flagrar esse tipo de coisa. Casais, então, sei lá, os dois, de repente foi aquele Vale Night que eles tiveram, foram lá para o restaurante, mas está lá os dois, aí solta o celular. Famílias, né? Eu estava contando aqui para vocês que eu presenciei uma família no restaurante daqui de Natal, pai, mãe, 2 filhos, os 4, usando fiquei Aguardando a mesa. Aguardando uma mesa para entrar no restaurante. Então, assim, se tornou parte da vida, né, das pessoas e em algum grau pode-se ter, sim, né, mas é importante que a gente tente fazer. Uma principal dica que eu dou para todos aqui é, por exemplo, desligue o celular quando você for dormir. Deixe ele na sala. As pessoas costumam deixar carregando perto de você. Se você conseguir fazer isso, você já está num nível bem baixo, né? Mas se você não consegue de jeito Mas para quem nenhum... não tem um despertador no quarto e precisa que ele desperte de manhã cedo, deixa já estou lá. achando que eu estou naquele nível mais intermediário. Roberto? Olha, se você não tem despertador, eu sugiro que compre, certo? Porque essa é a desculpa mais utilizada. Com quem você conversa, fala, por que você dorme com o celular do seu lado? Porque ele usa ele para despertar. Então a nomofobia é quando você começa a usar, tipo, vou para a igreja. Não, eu estou porque a Bíblia está aqui no meu aplicativo. Não, eu vou para um bar. Não, porque eu estou esperando uma ligação e preciso estar com ele. Quando você começa a ter justificativas para estar com o celular na mão, já é um sinal da nomofobia? Exatamente. Ontem eu estava conversando aliás, hoje de manhã eu estava conversando com a minha filha e ela disse, papai, mas você usa o celular? Eu falei, minha filha, mas eu uso a trabalho, né? E geralmente a gente tem várias desculpas, como por exemplo, não, eu estou olhando aqui uma receita, eu estou olhando e a gente fica se dando essas desculpas. É claro e evidente, eu não estou dizendo que as pessoas não devem utilizar os celulares ou os smartphones, é uma facilidade do mundo moderno que é muito importante para a gente. Agora a gente tem que saber se a gente consegue conviver, e quanto tempo a gente consegue conviver sem. Uma vez eu saí de casa e esqueci o celular, né? E eu disse assim, não, eu não vou usar. Um almoço família, foi num sábado. E realmente passei o almoço lá na casa da minha família e tudo e tal. E à tarde, no final do dia, foi que eu voltei para casa
e tive o celular. Então aí eu passei no meu teste, eu disse, olha, realmente eu não tenho essa homofobia em Isso é como o alcoolismo, que o cara disse, eu tenho que pegar e parar de beber e fica fazendo aqui. Vai ser criado o AA do smartphone? Olha, eu não duvido não, porque hoje não existe, né? Você tem que, se isso começa a te afetar fisicamente, porque toda questão psicológica, ela começa a ter resíduos, né? Começa a demonstrar no físico da gente. A gente começa a ficar ansioso, muito ansioso, agressivo, nervoso. A ansiedade é o primeiro sinal, né? Então, se você perdeu o seu celular ou esqueceu o celular em casa, você começa a ter sinais de ansiedade, de receio, aí você já Até pode... porque antigamente se vivia sem celular, só tinha esse telefone fixo em poucas residências e ninguém morria, ninguém tinha problema. Hoje, com a facilidade do mundo digital e com a facilidade de ter um aparelho na palma da mão, ajudou a essa dependência? Isso, exatamente. Ela influencia nessa dependência, porque todas essas funções, seja escolares, eu vejo hoje, na escola das crianças, as tarefas de casa estão sendo enviadas via tablet, via celular. Então, você tem que ir lá no celular consultar, né? E, então, todas essas facilidades que o smartphone traz para a nossa vida, ela acaba culminando num processo de dependência. Você falou em criança, a iniciação à tecnologia mais cedo. Hoje a gente vê crianças já com 4, 5 anos que já têm um tablet ou já têm um celular. Ajuda também a ter essa dependência? Olha, como eu disse, o estudo é muito novo, certo? Então, assim, a gente não tem um grupo, né, de crianças estudadas para se ter uma relevância nesse ponto. Porém, a gente sabe, por todos os outros estudos, que a gente sabe que isso pode acarretar sim. Quanto mais novo você começa a ter essa dependência, né, ou seja, mais cedo você pode ter esses sintomas, você pode ter a doença, né, você pode ter Roberto, a patologia. No Vale do Silício, que é onde se desenvolve todas as tecnologias, os filhos das pessoas que trabalham lá estudam em determinadas escolas que eles exigem que assinem um termo proibindo utilizar telefones, smarts, tablets, computadores. Isso é um sinal de que há essa preocupação realmente de mudança? Exatamente, você tocou num ponto muito importante, porque a criatividade do ser humano, ela é muito decisiva para a inovação. E às vezes as facilidades do smartphone na nossa mão impedem que essa criatividade seja colocada à prova, que você possa crescer criativamente, né? Então, as escolas, elas estão tentando trazer de volta alguns comportamentos, né, das crianças para que elas possam ficar menos dependentes. Por exemplo, tem escola que tá no seu programa brincadeiras de roda. Na nossa época, na minha época, não existia isso. A escola não... Você soltava o intervalo, a galera ia lá brincar e reinventar. Mas na nossa época a gente jogava peão, biloca, tudo que tinha de direito, porque era os brinquedos da época, não existiam os eletrônicos. O que tinha E hoje a molecada está toda na televisão, lá com o videogame, e saindo dessa linha. É necessário voltar nesse tempo? Pois é, a preocupação da pedagogia, das escolas, é justamente essa, né? Poxa, qual é o ponto que eu posso trabalhar esse equilíbrio, né? Onde eu posso ter esse equilíbrio? Então, existe essa preocupação. E a criatividade da criança, ela fica limitada se você fica horas e horas, só sabe brincar se for um joguinho no celular, só sabe fazer o trabalho se for consultando no Google, né? Na nossa época, o Google era as enciclopédias. A Delta Larousse, a Barça, a Conhecer, era o nosso Google da época, né? Quem tinha uma Barça na vida era a pessoa mais solicitada da sala. Assim, tinha que ir, vamos estudar na sua casa, né? Tinha um colega meu que a mãe dele vinha, pegava a enciclopédia, abria, o que vocês querem pesquisar? Aí abria, com todo aquele cuidado, né? Porque era uma coisa difícil na época, né? Então a gente tinha um esforço maior para gerar conhecimento, para ter acesso ao conhecimento. Hoje não. Roberto, hoje existem hotéis, pousadas que propõem que você passe um fim de semana longe de televisão, de celular, são mais para relaxar, distante disso. É para um momento de se colocar à prova? Ótimo, excelente, principalmente em família, né? Porque você chega em alguns lugares, os hotéis hoje estão tentando, de certa forma, criar atividades o tempo todo, né? Eu fui um day use num
no hotel aqui da Via Costeira, eu fiquei impressionado com o tempo todo os recreadores estavam tentando puxar as crianças, adolescentes, e tinha 2 meninas perto de onde eu estava, e eles ficavam o tempo todo chamando as meninas, olha, vem para cá, larga isso aí, deixa isso para lá e tal. Então existe essa preocupação sim, né? Porque você acaba se afastando daquelas pessoas, acaba não curtindo. E quando você cria uma geração que não consegue curtir o que está ao seu redor, vai ser uma geração bitolada no smartphone. Roberto, muitas empresas e até no serviço público têm determinações, por exemplo, de não uso de mídias sociais, e outras abrem totalmente o uso das mídias. Como é que é essa situação? Seria interessante ter limitações dentro das empresas? Olha, a maioria das empresas utilizam hoje redes sociais para suas vendas, para o seu relacionamento com os clientes, né? Em 2013, quando o WhatsApp estava quase no auge aqui no Brasil, eu já inclusive escrevi um artigo na época sobre isso. Olha, as empresas vão vender pelo WhatsApp. É muito prático, você troca documentos, você registra assuntos. Então, as empresas, elas lucram com isso. Então, eu acredito que quando isso se tornar um problema, quando isso se tornar um problema a ponto de ter problemas de saúde com os funcionários, eu acho que a empresa vai se preocupar. Inclusive, eu tenho uma palestra que eu faço nas empresas para alertar sobre esse problema, para que eles tenham cuidado, para que saibam identificar, porque é muito simples perceber. O teste é simples, fecha ele e passa um dia sem para você ver. Veja se você vai conseguir ou não. Há um outro aspecto também, que é o aspecto do horário de trabalho. O seu horário de trabalho, suponhamos que seja de 8 às 12, de 13 às 17. Entre o horário de almoço e antes de começar o trabalho, você já começa a receber, às vezes, determinações da sua empresa. Isso vai contar também para que o trabalhador possa reclamar depois até trabalhisticamente essa entrada antes do tempo? Inclusive, já existe jurisprudência, né? O Tribunal Superior do Trabalho já deu essa jurisprudência que e-mails ou WhatsApp fora do horário de trabalho conta como hora extra. Então, algumas empresas, principalmente as grandes, já estão tendo esse cuidado, né? Por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela fecha os sistemas da empresa num horário específico. Várias empresas estão fazendo isso. Abre também esse sistema num horário específico. Por quê? Para que ela possa diminuir essa questão de... A gente fala muito nessa fobia, mas também não estamos aqui condenando os aplicativos nem as facilidades que ele traz para o dia a dia de cada um, não é isso? Verdade, e eu gosto muito de dizer isso. O smartphone, ele traz para as pessoas uma facilidade que a gente não teve na nossa infância, na nossa juventude. Eu digo para minha filha, você está usando o smartphone mais do que eu, porque você começou mais cedo. Então, essa é uma preocupação, que a mesma preocupação, eu uso o exemplo do chocolate, né? Eu falo, olha, chocolate é ruim? Não é, mas se você comer demais, o que acontece? Vem uma série de problemas. Bebida alcoólica é ruim? Não é, você sabe, você tomar um copinho lá de vinho todo dia, faz bem para o coração. Bem, né? Pois é, mas se você tomar uma garrafa todo dia, então assim, o excesso é que deve ser trabalhado, o excesso é que deve ser buscado. A dependência, aquele lance de você acordar, qual é a primeira coisa que você faz? Uma das dicas que eu dou é 15 minutos sem pegar no celular. Será que a gente consegue? Acho difícil. A gente acorda aqui cedo. A primeira coisa que vem é olhar as notícias, é acompanhar. Então... No caso da gente, eu todo dia às 4h30 da manhã estou de pé. Então a primeira coisa que eu faço é exatamente pegar o celular para ver o que está sendo dito, até porque eu tenho um programa às 6 da manhã, então eu já tenho que chegar lá antenado com o que está acontecendo. Mas aí não impede que eu passe, por exemplo, um determinado período sem estar olhando o telefone. Mas é difícil, realmente é muito difícil. Realmente é muito difícil. Então, se você acorda às 4h30, meu conselho é acorde 4h15, tenha 15 minutos para você, vá tomar uma água, né, faz um alongamento e tal. Mas na hora do banho não dá para estar usando, não. Ainda, né? Já tem celulares à prova d'água. Tem celular à prova d'água. E fora que hoje existem pessoas que até infringem a lei usando no volante, que não pode, e isso mostra a dependência? Isso. Na verdade, isso aí pode ultrapassar o que a dependência pode ocasionar para a pessoa, né? Porque aí já é um acidente físico muito sério, muito grave.
Eu, por exemplo, eu digo a todo mundo, eu desligo todas as notificações das redes sociais. Eu não tenho. Meu celular, como eu dirijo muito, eu ando muito de carro, eu desligo todas as notificações. Então, eu só vou saber se alguém falou comigo no WhatsApp, se eu abrir o WhatsApp. Então, o conselho que eu dou para todos vocês é, desliguem as notificações. Nem que você faça isso de manhã e refaça à noite, ou seja, só durante o horário do trabalho. Se os smartphones não tiverem essa funcionalidade, isso é uma funcionalidade que pode acontecer, né? É claro que os aplicativos não têm interesse nenhum nisso, que eles querem que você consuma o máximo que puder, seja notícia, sejam produtos, sejam novidades, né? Conteúdo que você está tendo acesso lá. Mas uma dica que eu dou é desligue as notificações, principalmente para quem dirige. Roberto, para encerrar aqui, o outro lado. Por exemplo, você pega um smartphone que tem um aplicativo de saúde, por exemplo, que diz o tanto de passos que você deu, suas caminhadas, que lhe ajuda, inclusive, a melhorar o seu desempenho na área da saúde, batimento cardíaco. Esse outro lado é um lado também que a gente deve usar bem? Devemos, claro. Que fique bem claro que a gente não deve demonizar o smartphone. Ao contrário, ela é uma ferramenta importantíssima para a gente hoje. Né? Ela nos dá facilidades para que a gente possa conseguir ser mais competitivo nas escolas, ser mais competitivo no nosso trabalho, ter mais acesso à informação, ser mais seletivo com as informações. Antigamente a gente recebia a informação de 1, 2, 3 meios de comunicação e por ali ficava. Hoje não. Hoje a gente confronta. Alguém manda uma notícia para você, você vai lá e pesquisa. Então é muito importante o smartphone. Né? E, inclusive, as funcionalidades dos aplicativos. Existem centenas de aplicativos de saúde, de memória. A moda agora é os podcasts, né? Todo mundo utilizando esse canal de comunicação com o consumidor. Então, é importante. O que a gente tem que focar é nos excessos. O que a gente tem que se preocupar é quando aquilo toma conta de você, ao invés de você administrar. Roberto, queria agradecer muito a sua participação hoje aqui no Band Entrevista, trazendo essa novidade, que é essa fobia que a gente não conhecia, a nomofobia, e pedir para você deixar suas redes sociais para quem tiver interesse em se aprofundar e quiser dar uma olhada, acessar lá. Poxa, eu que agradeço esse espaço, né? Acompanho vocês direto, não consigo acompanhar por causa do horário, mas acompanho no YouTube sempre os vídeos e tal, as entrevistas. Muito bom. Pessoal, quem quiser me acompanhar, eu tenho 2 canais principais, que é o Instagram, que é o Roberto James, com 2 S no final, e o canal do RJ no YouTube, né? Então vá lá, sempre tem vídeos, dicas sobre consumo, sobre comportamento do consumidor e também sobre essa palestra, né, que eu tenho, que eu faço em diversas instituições, já fiz na UNP, né, em algumas empresas, né, para alertar as pessoas a respeito desse tema. Muito obrigado. A gente agradece a participação aqui de Roberto James, dizendo que o nosso Band Entrevista vai ficando por aqui. Tenham todos um bom dia e até amanhã, às 7 da manhã. Mas não sai daí que a programação continua. E a gente lembra, se você perdeu essa edição ou quiser revê-la, ela está disponível no canal da Band Natal no YouTube. Até amanhã às 7 horas.